O agronegócio brasileiro foi um dos destaques durante o forte pico da pandemia, como o setor mais significativo para o PIB, que é o Produto Interno Bruto Nacional, fechando aí 2021 com uma alta de 8,36%. Para 2022, o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, prevê desaceleração ou até queda na participação do agro nos negócios globais do Brasil. O CPEA se baseia principalmente em custos de produção elevados pelos impactos da guerra da Ucrânia. Nesse cenário, uma das alternativas é a proteção das commodities ou proteção cambial. Sobre esse assunto, converso agora com o Matheus Nascimento, líder da carteira de renda variável da Maestro Investimentos. Matheus, muito bom dia para você, seja bem-vindo à nossa programação. Já começo te perguntando se há mecanismos de defesa de exportadores brasileiros nesse ambiente aí em que potências do agronegócio global, a Rússia e a Ucrânia, estão em guerra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Existem diversos mecanismos, que são possíveis de se obter algum tipo de proteção contra essas oscilações, seja tanto para exportadores quanto para importadores, tá? Então, a gente percebe que, como você mencionou, a participação do Brasil no agronegócio global é muito importante. Obviamente, a gente tem também uma dinâmica global acerca de câmbio também desafiadora para esse ano. Então, existem diversas maneiras do produtor, de maneira geral, se proteger contra tanto oscilação de preços das commodities quanto câmbio também. Está aí uma espécie de seguro para a comercialização das commodities de grãos? Existem algumas, na verdade, existem algumas estratégias possíveis. Esse seguro é basicamente uma possibilidade do produtor se beneficiar, seja com grãos ou com câmbio, de regiões de preço de negociação aonde o resultado ou a margem de lucratividade seja um pouco maior. Então, por exemplo, a gente teve aí há umas 2 semanas atrás, o dólar chegou a tocar ali a região de 4,70 e nessa última semana já voltou para a região de R$5. Então, quando a gente fala de uma volatilidade tão alta dessa, isso sem dúvida tem impacto para o exportador. E supondo que esse tipo de variação de preço seja maléfica ou traga algum tipo de prejuízo para o produtor, a gente consegue, por exemplo, montar alguns seguros ou algumas travas aonde esse impacto de oscilação seja muito menor ou traga até um lucro no mercado financeiro para o produtor em si. Então, esse é um tipo de mecanismo também muito comum para empresas produtoras de commodities de capital aberto. Então, é uma prática comum que acaba trazendo um grande diferencial para o produtor ou para a empresa que se utiliza desse tipo de mecanismo para proteção. Agora, Matheus, no travamento de contratos, é possível superar as barreiras, como, por exemplo, as variações de preço entre os estados? De maneira geral, sim. O ponto principal é sempre quando a gente fala desse tipo de estratégia, sempre um tipo de operação mais tailor-made. Então, a gente leva sempre em consideração o custo da produção do produtor em si ou ali da empresa, esse diferencial de preços. Então, de maneira geral, a gente consegue trabalhar no mercado financeiro com diversos tipos de regiões ali de cotação. E dessa maneira acaba sendo super possível para o produtor em si se beneficiar e se proteger bem diante de oscilações. Agora, nesse cenário, o produtor deve continuar acreditando que empresas brasileiras manterão o ritmo do crescimento dos últimos anos ou tem um risco aí de desaceleração? Olha, a gente está diante de um cenário bastante conturbado. Então, de maneira geral, no início do ano, por exemplo, a gente já percebia que esse ano seria um ano difícil, um ano de eleições, falando um pouco do cenário interno, e com a dinâmica de crescimento inflacionário global, isso tem impacto em todos os países, e principalmente os emergentes, dos quais o Brasil faz parte. Então, quando a gente fala de commodities,
O Brasil tem uma representatividade muito grande. Agora, existe uma expectativa de desaceleração, né? E o maior risco, na verdade, é de uma estagflação, quando a gente tem uma desaceleração da atividade econômica e a inflação segue se perpetuando de maneira um pouco mais alta. Então, não existe uma expectativa de crescimento, mas, diante desse cenário de commodities, o Brasil é um player bastante relevante no cenário global. Então, mais um motivo também pelo qual é muito importante o produtor em si se valer desse tipo de mecanismo no mercado financeiro, mesmo que a gente esse cenário acabe se concretizando mesmo de desaceleração global. Ô, Matheus, agora como que fica a situação do consumidor? A gente tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, as fortes oscilações aí do dólar, né? A gente sentiu bastante isso, a diminuição do poder de compra da população causada aí pela inflação. O produtor de alimentos vai poder repassar seus custos ao preço final de venda ou ele vai ter que amargar prejuízo ainda por algum tempo? Veja bem, existe sempre em um cenário onde a gente percebe uma inflação crescente, o quanto o produtor ou as empresas ligadas ali ao setor de alimentos, por exemplo, elas conseguem repassar ao consumidor final, quanto maior esse poder de repasse, obviamente menos impacto para a empresa em si. Então a gente pode destacar, acho que eu acabei mencionando as empresas, por exemplo, do setor de proteína animal, que são listadas em bolsa, as empresas de grãos, de commodities também, que são listadas em bolsa, elas têm, e esse caso também na última temporada de balanços e agora nessa primeira temporada de balanços que se iniciou essa semana, a expectativa é que as empresas que devam apresentar os melhores resultados são as que de fato conseguem repassar esse impacto inflacionário, o impacto também do crescimento de custos, né, de produção para o consumidor final. Então, toda vez que uma empresa se utiliza do mercado financeiro, ela consegue ter uma dinâmica de margem de lucratividade um pouco maior, um impacto menor, mesmo com esse cenário um pouco mais turbulento, e dessa forma ela acaba ganhando um poder de conseguir ou repassar aos poucos esse preço para o consumidor final, porque ela vai ter caixa, vai ter condições de fato trabalhar com esse manejo de preço, não precisar ficar dando pico de oscilação para no produto final ali vendido, e dessa forma ela consegue se proteger melhor. Então, esse repasse, pelo que a gente percebe, ele vem sendo feito por diversas empresas, que eu acompanho, que a gente acompanha aqui na Maestro. Então, as que têm esse desempenho um pouco melhor, se valendo do mercado financeiro, utilizando essas operações que eu mencionei, elas conseguem esse repasse de maneira menos agressiva e sem ter algum tipo de impacto na projeção das vendas. Tá certo, Matheus. A gente vai continuar acompanhando esse assunto aí, assunto relevante para todo o agronegócio, que a gente sabe muito bem que esses impactos respingam também na nossa produção e produtividade. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Vinícius. Até mais.